Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda aos Segredos da Logística. Eu sou Rubens Rigueira e eu ajudo profissionais de logística a serem promovidos para ganharem salários acima de R$ 8.000 por mês trabalhando na logística. O tema é o seguinte, estou há 10 anos no mesmo cargo e não consigo ser promovido na logística e a minha carreira está estagnada. Isso aqui é uma afirmação, a afirmação de um profissional de logística que está 10 anos parado na carreira, na mesma posição, e a carreira está realmente estagnada e não consegue ser promovido de jeito nenhum. E olha, não é nada normal a gente encontrar, no nosso dia a dia da logística profissionais com muito tempo em uma mesma posição. Esses profissionais que estão ali há muito tempo já numa determinada posição, eles não estão ali porque eles são tão, como que eu posso dizer, esquecidos. São profissionais que são extremamente dedicados, realmente muito dedicados no dia a dia, e eles também são muito comprometidos com a empresa. É o que eu costumo perceber nesse tipo de profissional, os profissionais que estão há muitos anos ali numa mesma posição. Eles costumam estar sempre à disposição, são sempre bem voluntariosos, e muito frequentemente eles são requisitados para apoiar em demandas diversas da área, em demandas diversas da empresa. Eles estão sempre sendo chamados e eles são realmente muito comprometidos e dedicados. É o que eu tenho percebido muitas vezes aí ao decorrer da minha carreira, quando eu me deparei com alguns profissionais que já estavam há muito tempo numa mesma posição, no mesmo cargo. E assim, ser dedicado, ser comprometido, ser requisitado para apoiar em demandas diversas, tudo isso parece ser muito positivo, não parece? E realmente é muito positivo, é muito bom quando você, porque quando você tem essas atitudes, quando você é uma pessoa comprometida, quando você é uma pessoa comprometida e você é requisitado. Por quê? Porque mostra que a empresa pode confiar nesse profissional. Um profissional que tem esse tipo de comportamento é um profissional onde a empresa consegue ter confiança. E também que aquele profissional ele acaba sendo reconhecido, reconhecido pela empresa como alguém importante naquele processo. Isso é claro, isso realmente é muito perceptível isso. Só que, no entanto, muitas vezes o que acaba acontecendo é que esse profissional ele é muito bom, mas ele realmente é muito bom mesmo, mas ele só consegue fazer aquele tipo de atividade. Ele não consegue fazer nada além daquilo. Então muitas vezes o que acontece? Muitas vezes acaba acontecendo que esse profissional realmente ele é muito bom, muito bom, ele é muito bom, mas ele só consegue fazer aquela atividade. Ele é muito bom naquilo que ele desempenha há muitos anos. E o que acaba acontecendo? Quando ele sai daquela zona de conforto que ele tem, porque ele domina tanto aquilo, ele acaba indo para um local onde ele tem menos domínio e ele já não consegue ter o mesmo nível, não consegue manter o mesmo bom desempenho que ele tinha nas outras atividades que ele executava. O desempenho dele só é reconhecido realmente como um bom desempenho quando ele está exercendo aquela atividade, aquele escopo, onde ele se tornou realmente referência. E por que ele se tornou referência naquele escopo? Porque ele já executa aquilo há tanto tempo que realmente ele domina tudo. Então, devido ao tempo que ele está naquela posição, fazendo aquela mesma atividade, ele realmente é automático, Ele vai acabar se tornando referência naquilo. Mas o ponto qual que é? Ele acaba se tornando referência apenas naquilo. Então, isso definitivamente não é bom. O gestor desse profissional, ele reconhece a importância dele. Por que ele reconhece a importância dele? Porque ele sabe que aquele profissional, realmente, naquela atividade que ele está contratado, naquela atividade que ele executa no dia a dia, realmente ele é muito importante. Porque ele domina tudo sobre aquilo. Só que o gestor, quando esse profissional não tem capacidade de mostrar outras coisas, ele acaba ficando estagnado ali muito tempo numa posição, o gestor não consegue perceber nesse profissional um algo mais. Aquele algo mais, que mostre que ele tem capacidade de entregar com a mesma qualidade que ele está entregando hoje
em um outro nível, em um outro degrau, no próximo degrau da carreira dele. O gestor acaba não conseguindo perceber isso. E ele não percebe isso porque o profissional não demonstra isso. Ele não é considerado para ser promovido, né, quando surge uma oportunidade, quando surge alguma vaga dentro da empresa. Porque o gestor não percebe que ele tem condições, que ele tem capacidade de entregar tão bem, num outro degrau, num outro nível, como ele entrega no que ele está hoje. E o que isso, né, o que isso acaba significando para a carreira de um profissional quando o gestor não consegue perceber essa capacidade? Ele vai acabar ficando estagnado na carreira. Ele não vai crescer profissionalmente na logística. E não quer dizer que, poxa vida, mas ele é dedicado, ele é comprometido, ele é requisitado. Ele não vai, ele é importante para a empresa. A empresa entende a importância dele, entende que ele é fundamental. Só que ele não demonstra com atitudes, com comportamentos, ele não demonstra que ele tem condições de ocupar um outro degrau, ele subir uma posição na empresa. E aí, consequentemente, ele acaba ficando realmente estagnado. Ele acaba ficando parado na carreira e ele não cresce profissionalmente na logística. E por que um profissional, no final das contas, ele acaba ficando estagnado na carreira? O que leva um profissional a ficar numa situação dessa? Bom, eu vou te explicar o motivo que isso acontece. Só que antes de te explicar esse motivo, eu vou te contar a história de um profissional. E você vai entender por que esse profissional ele ficou estagnado na carreira dele na logística. Então vamos lá, deixa eu contar então a história desse profissional na logística, né? E você vai entender um pouquinho desse profissional, por que ele ficou estagnado na carreira dele. E muito provavelmente, né, pode acontecer de você entender como ele ficou estagnado e até alguma coisa você talvez perceba aí de pessoas que já talvez tenham trabalhado contigo, que já tenha conhecido algum profissional na carreira e que tem essa mesma história. E esse profissional, quando eu conheci ele, ele já estava trabalhando na empresa já fazia algum tempo. Ele não tinha começado há pouco tempo não. E ele conhecia muito bem os processos da área que ele trabalhava, na área de armazenagem em um centro de distribuição. Ele conhecia muito bem todo o processo, conhecia tudo sobre separação de cargas, tudo mesmo, sobre inventários. Eu lembro dele, né, me explicando como tudo funcionava. E ele conhecia realmente os mínimos detalhes daquela operação. Quando ele foi me apresentar a operação, ele me explicava no detalhe ali menor possível. E as ações dele no dia a dia mostrava que ele era um cara com um nível de comprometimento e dedicação com a empresa assim altíssimo. Realmente era um cara em que a empresa podia sempre contar com ele. E por que podia sempre contar com ele? Sempre que dava uma bucha, sempre que dava algum problema, ele era lembrado e alguém chamava ele, chama esse profissional porque ele vai ajudar a resolver esse problema. Por quê? Porque todo mundo sabia que realmente ele conhecia muito ali o dia a dia da área, sabia resolver as buchas, né? E ele conhecia todo o processo. Então, para resolver os problemas do dia a dia, não tinha um profissional melhor, ele conseguia realmente resolver tudo que dava de errado ali no dia a dia. E sinceramente, quando eu conheci esse profissional ali no primeiro momento, né, quando eu conheci ele naquele primeiro momento que eu encontrei, eu acreditava sinceramente que ele ia conseguir chegar com o tempo, né, no passar dos anos eu achava que ele ia conseguir chegar a uma posição de supervisor, um supervisor de armazenagem, não um supervisor de uma operação dentro de um armazém. Eu particularmente achava que ele, pelo que eu tinha visto dele naquele momento, tinha tudo para chegar lá, eu realmente acreditava nisso. E aí, em determinado momento, eu acabei indo para uma outra área e ele continuou naquela operação. Eu comecei a ir para outras áreas da empresa, né? Fui trabalhar em outros locais e ele continuou trabalhando lá. E depois, acho que de uns 5 anos mais ou menos, a gente acabou se encontrando novamente e a gente foi trabalhar juntos, né? Nós trabalhamos juntos de novo. E quando eu reencontrei, né? Eu vi que ele estava naquela mesma operação e já fazia uns 10 anos pelo menos. Já tinha passado
5 anos que eu tinha encontrado ele, só que ele já trabalhava naquilo ali antes. E infelizmente, ele teve após algumas promoções que ele teve lá no início da carreira, já fazia muito tempo que ele não era mais promovido, ele estava parado naquela posição. E eu até realmente eu achava que ele, sei lá, vai ver que ele não está crescendo na empresa porque ele tinha caído de rendimento, né? Por isso que ele não cresceu. Mas na verdade não foi isso não. Você sabe por que ele não cresceu? Apesar de toda a dedicação que ele tinha, apesar de todo o comprometimento que ele tinha? Pelo seguinte, ele fazia mais do mesmo. Era por isso que ele não estava crescendo na carreira, porque ele fazia mais do mesmo. Ele fazia muito bem o escopo do trabalho dele, aquilo que ele estava no dia a dia. Ele sabia resolver realmente muito bem as buchas do dia a dia, mas nada além disso. Ele não conseguia fazer mais nada além disso. Era o que ele conseguia, era isso que ele conseguia realmente entregar. Eu particularmente, eu nunca vi esse profissional dar sugestões de melhorias, de propor mudanças na operação, né, para melhorar os resultados. Os problemas aconteciam ali no dia a dia e ele resolvia, mas ele não buscava uma solução definitiva para que aqueles problemas nunca mais acontecessem. Apenas ele trazia uma solução paliativa. Era o famoso apagar incêndios. Ele sempre estava lá apagando os incêndios. Ele sabia realmente apagar esses incêndios, só que ele não conseguia eliminar o problema que causava isso. Ele não conseguia agir na causa. E apesar de todo o compromisso que ele tinha, toda a dedicação que ele tinha com a empresa, ele acabou ficando estagnado na posição em que ele estava quando eu o conheci. E sem dúvida que a empresa ela não queria perdê-lo. Não queria mesmo, porque ele era, de fato, muito importante, né, para dar continuidade das operações do dia a dia. E isso a empresa reconhecia nele, sabia que ele era muito importante ali para o dia a dia. Só que, no entanto, a empresa e o gestor não conseguiam ver nele um preparo suficiente para que ele conseguisse subir ali o próximo degrau da carreira. Ele não estava preparado, porque ele não mostrava para os gestores que ele conseguia entregar resultados acima da média. Ele não conseguia mostrar isso. E que ele tinha capacidade de resolver problemas. E não só de apagar incêndios, de resolver problemas. Quando eu falo resolver problemas, é resolver mesmo. Não é simplesmente ir lá resolver a situação agora e botar para tocar e aquilo voltar de novo. Não, é resolver mesmo para nunca mais acontecer. A empresa não tinha essa confiança nele. E também ele era um profissional que tinha medo de dar sugestão, ele tinha medo de dar opinião. E olha, pelo nível de conhecimento que ele tinha da operação, ele tinha muita coisa para agregar. Muita coisa mesmo, porque o cara conhecia muito aquilo, conhecia muito bem aquilo. Então assim, ele podia acrescentar muito, se ele falasse, se ele se expôsse, se ele colocasse as opiniões dele, as sugestões, as ideias dele, com certeza ia ajudar muito ali a operação a melhorar os resultados que ela estava tendo. Eu não tenho dúvida. Só que ele tinha medo de se expor, tinha medo de falar, de colocar as opiniões dele, as ideias dele. E ele ficou estagnado na carreira dele. Ele não era promovido e não foi promovido por muitos anos. E essa história desse profissional que eu acabei de contar é uma história real. Não é uma história que não existe, ela é real. E ela não é só uma história real, como muito provavelmente é capaz de você já ter até encontrado algum profissional que tem uma história muito parecida na carreira dele. Um profissional que já está estagnado faz muitos anos ali trabalhando na mesma posição. Um profissional que é comprometido, que é dedicado, que é requisitado, mas que está estagnado na carreira. É provável que você conheça alguém assim. Ou você já trabalhou com alguém com esse perfil, ou você está trabalhando com alguém que também tem essa mesma situação de estagnação na carreira. E se você fizer uma avaliação, do comportamento que esse profissional que está estagnado tem, é muito provável que seja
muito, mas muito parecido mesmo com a história do profissional que eu acabei de contar. Agora, se você não quer deixar sua carreira ficar estagnada, e se você quer ser promovido na logística, você não pode fazer isso aqui. Você não pode achar que apenas dominar a sua rotina de trabalho vai te credenciar para uma promoção na logística. Sem dúvida que você precisa trabalhar direito, não há dúvida disso. Isso é o básico, né? Porque assim, não dá nem para considerar, né, uma promoção, uma possibilidade de promoção, uma pessoa que não entrega nem o que tem que fazer no dia a dia. Tem que trabalhar direito, certo? Claro, né? Agora, isso não vai ser um critério para decidir quem vai ser promovido. Porque isso não é, porque com certeza a grande maioria das pessoas que trabalham contigo, que trabalham na tua área, a grande maioria das pessoas faz as coisas direitinho, trabalha direitinho, faz certo. Então quem está fazendo isso, está fazendo certo, mas não está se destacando tanto assim. Não consegue ter um destaque. E você vai mostrar o quê? Vai mostrar domínio das atividades ali no dia a dia. Você vai ser requisitado para tratar assuntos relacionados apenas àquelas atividades no dia a dia. Mas quando surgir alguma coisa fora desse assunto, fora da rotina que você tem, não necessariamente você vai ser envolvido. Não necessariamente você vai ser chamado para colocar a sua opinião. Por quê? Porque você, de repente, não está demonstrando conhecimento, né? Um conhecimento além da sua rotina, do seu dia a dia. Você de repente não está demonstrando ter capacidade de pensar diferente, capacidade de fazer diferente. E se for esse o seu comportamento, sinto muito, mas a chance de estagnação na sua carreira vai ser muito grande. Não tem como. Não tem como crescer quem tem esse tipo de comportamento. Não vai conseguir ir para frente. Agora, talvez, né, você até consiga ali uma pequena promoção, mas você não vai muito longe na carreira não. Seu comportamento precisa ser diferente. Então, qual que é o tipo, né, de comportamento, qual que é o tipo de atitude que um profissional da logística deve ter para não ficar estagnado na carreira e para que ele consiga ser considerado para futuras promoções, para que ele consiga ser promovido na carreira? Bom, é claro que não basta, né, ter uma única atitude, um único comportamento, né? Isso não vai ser suficiente para você crescer na carreira. Porque para você ser promovido na logística, vai ser necessário um conjunto de comportamentos. São vários comportamentos que você precisa ter. Só que entre esses comportamentos, né, esse conjunto de comportamentos que você precisa ter, tem um que eu quero destacar para você. Um que realmente chama muito a atenção de qualquer pessoa que estiver trabalhando contigo. E qual que é o comportamento que chama muita atenção? É você ser participativo. Ser participativo, ele é um comportamento que dá destaque para o profissional na logística. E sem isso, fica muito difícil você se destacar, né? Fica muito difícil você aparecer para o seu gestor, aparecer para as outras áreas. Então, quando você é participativo, você tem destaque na carreira, você tem destaque na empresa onde você está. E sem isso, vai ficar muito difícil você crescer na sua carreira. E quando eu falo de você ser participativo, o que eu quero dizer com isso, né? Pô, ser participativo, o que é exatamente? Você vai precisar demonstrar isso da seguinte forma, o ser participativo. Você não pode ser o profissional, né, o tipo de profissional que entre uma reunião mudo e sai calado. Eu particularmente odeio profissionais que fazem isso, que entram numa reunião e ficam mudos,
né? Vão lá, parece que forçados, vão lá obrigados a participar da reunião, não falam nada, não se expõem. É muito ruim isso, porque a sensação é de que a pessoa não está envolvida, a pessoa não está participando. Então você não pode ser um profissional que entra numa reunião mudo e sai calado. É claro que às vezes vai ter uma situação ou outra que você realmente vai entrar mudo e vai sair calado, né? Mas se isso for uma coisa frequente, não dá, você precisa mudar um pouco isso. Não dá para você ficar entrando mudo e saindo calado de uma reunião toda a reunião. Você precisa participar, lembra que você precisa ser participativo. Se você quer se destacar na empresa onde você está, você quer se destacar para o seu gestor, então vamos lá, vamos mudar esse comportamento. Eu falei que um dos comportamentos que você precisa ter, porque você precisa ter vários, mas um deles é ser participativo. Então, primeira lição, acabou essa história de entrar mudo e sair calado de reunião. Presta bastante atenção no que está sendo discutido na reunião. Realmente preste atenção e coloca as suas impressões, coloca aí as suas opiniões. Não tenha medo de se expor, não tenha medo de falar alguma coisa. Ah, mas poxa, se eu falar isso e não tiver certo, vão rir de mim. Meu, não tenha esse tipo de receio. Não tenha receio de dar sugestões e nem de fazer questionamentos. É muito importante quando você participa dessa forma. Você está ajudando quem está ali tocando aquela reunião a discutir um assunto que é importante para a empresa, que é importante para a área. Então, dar opiniões, dar sugestões, fazer perguntas, mostra que você é um profissional que está engajado com aquilo, que está querendo realmente melhorar aquela situação. Você está participando ativamente. E um profissional realmente participativo, ele está sempre engajado com o time. E ele está sempre querendo, né, buscando junto com o time, ajudando o time a melhorar os resultados da área, a resolver os problemas que estão acontecendo, a bater as metas da área. Um profissional engajado, que é um profissional participativo, ele tem esse tipo de comportamento. Ele está sempre querendo melhorar as coisas da área, sempre querendo ajudar a área a bater a meta. E esse tipo de profissional, ele chama muita atenção. Não tem dúvida alguma que ele chama atenção e se destaca muito. Porque o nível de contribuição que ele dá para a área, para a equipe, é muito bom. É um cara que realmente traz muita coisa. E ele acaba se destacando, olha só, não apenas na área onde trabalha. Não. Você diz, pô, mas só se destaca na área? Não, ele acaba se destacando também para outras áreas. Por quê? Porque se ele tem esse comportamento, né, se ele tem essa atitude tão participativa, o que ele acaba fazendo? Em outras reuniões que ele participa, em reuniões com outras áreas, ele também vai ter esse mesmo tipo de comportamento. Ele também vai ser participativo. Então, e isso vai fazer com que outras áreas, em outras reuniões, ele também se destaque. Ele vai começar a ser lembrado pelas outras áreas quando falarem daquela área. Vai começar, poxa, lembra daquele profissional? Poxa, ele realmente é uma pessoa bastante participativa. Vai ter uma reunião, traz ele, porque ele contribui bastante. Você vai ser lembrado como um profissional desse tipo quando você está participando, quando você é participativo. Então, isso vai ser percebido por outras áreas também, e não só para a sua. E dificilmente um profissional desse, que tem esse tipo de comportamento, dificilmente ele fica estagnado na carreira. Porque as chances dele ser promovido vão ser maiores por causa do destaque que ele tem. Ele é mais percebido. As pessoas percebem ele. Ele não está escondidinho. Ele não é um profissional que entra quietinho na sala, fica mudo, abaixa a cabeça e não se expõe. Ele é um profissional que está lá aparecendo. Então ele é percebido, ele tem destaque. E quem se destaca é lembrado. E se você é lembrado, você tem muito mais chance de conseguir o quê? Ser promovido. Quando tiver uma oportunidade, quando tiver uma vaga, vão lembrar de você, porque você está se destacando. Agora, se você não consegue, vencer o medo de se expor numa reunião, não consegue vencer o medo de se colocar
de dar sugestões, de dar ideias, fazer perguntas, aí realmente, sinto muito, vai ser muito difícil crescer. É muito mesmo. Então, se você quer ser promovido na logística, se você quer crescer na logística, um comportamento que você tem que ter, uma atitude que você tem que ter é essa: ser participativo. Bom, e antes de terminar esse nosso vídeo aqui, terminar essa live, eu sempre gosto de dar uma dica, né? Eu sempre gosto de terminar a live dando uma dica, né? Porque eu acredito que essas dicas, elas acabam ficando marcadas e você consegue já aplicar no dia a dia, né? Porque o objetivo aqui da live realmente é trazer coisas que você já saia refletindo, já saia pensando sobre isso, já consiga colocar em prática aí na sua carreira. E a dica de hoje, qual que é? É a seguinte: na maioria das vezes, a estagnação da carreira, ela é causada pelo próprio profissional. É isso mesmo. No geral, o profissional, ele não percebe isso, tá? Ele acaba não percebendo e ele acaba colocando a responsabilidade da estagnação no seu gestor ou na empresa. É muito comum isso. Eu vejo muita gente falar isso: eu estou muito tempo parado na minha carreira, muito tempo parado nessa posição, é culpa do meu gestor que não dá oportunidade, é culpa da empresa que não dá oportunidade. Sempre coloca a responsabilidade na empresa ou no gestor. Não assume a responsabilidade pela própria carreira. É isso que acaba acontecendo. E é essa exatamente a minha dica. Qual que é a minha dica? Minha dica é a seguinte: quando você tem uma coisa que é muito importante para você e que aquilo, se você deixar com uma outra pessoa, você está transferindo essa responsabilidade e você está entregando na mão de uma outra pessoa algo tão importante que, se ela não fizer, ela vai te prejudicar, eu tenho certeza que você não vai fazer isso. Você vai deixar que você faça. E com a sua carreira é exatamente a mesma coisa. Profissionalmente, a sua carreira é a coisa mais importante que tem. A carreira, ela é sua. Você precisa assumir a responsabilidade da sua carreira. Tem que ser dono da carreira. Não adianta você colocar essa responsabilidade para outras pessoas. E se por acaso a carreira está estagnada, você é quem é o responsável por colocá-la em movimento de novo. Não transfere essa responsabilidade, não delega isso para outras pessoas. Porque pensa no seguinte: se essas pessoas não fizerem nada, a sua carreira vai ficar parada. E quem vai sofrer as consequências com isso vai ser você. Então, se você quer buscar promoções na logística, se você quer crescer profissionalmente trabalhando na logística, você precisa assumir agora as rédeas da sua carreira. Você precisa ser o dono da sua carreira. E aí você coloca ela no caminho certo, um caminho que vai te levar para você atingir os seus objetivos profissionais na logística. A bola está contigo. Você precisa realmente pegar, matar no peito essa bola, dominar e ir para frente. Você precisa fazer isso. Não fica esperando alguém fazer por você. Como eu disse, se você esperar alguém fazer por você e ninguém fizer nada, quem sofre as consequências da sua carreira é você. E aí ficar estagnado vai ser uma reclamação. Só que aí você vai acabar reclamando de uma coisa que, se você refletir, se você pensar bem, você vai perceber que você, de repente, realmente não assumiu a responsabilidade por aquilo. Delegou. E aí, você delegou para alguém que não fez com que ela andasse. Porque nem todo mundo vai estar comprometido com isso. Quem tem que estar comprometido com a sua carreira
é você. Pensa nisso. Compromisso com a carreira, quem tem que ter é você. Tá legal? Bom, esse foi o nosso tema da nossa live de hoje, né? Sobre por que alguém fica estagnado na carreira, né? Alguém que fica aí 10 anos de repente na mesma posição. O que leva um profissional a ficar tanto tempo parado, não conseguir ser promovido, ficar estagnado? Isso é comum, isso não é algo, né? Tem muita gente que acaba acontecendo isso. E existem situações e a gente precisa pensar em como reverter isso. Tá? Então, espero que você tenha aproveitado aqui, reflita sobre isso que a gente conversou e vamos ver como que você consegue tratar isso no seu dia a dia. Deixa eu ver aqui algumas perguntas. Vamos lá. O Ivaldo fez uma pergunta aqui. O Johnny o Johnny reescreveu aqui a pergunta. Deixa eu só ver a do Ivaldo aqui, só um momentinho. Rubens, tem algo que posso fazer, visto que o meu gestor não faz reunião? Olha, Ivaldo, é interessante, né? Porque as empresas, até uma coisa até meio complicada, né? Mas as empresas fazem bastante reuniões, né? E as reuniões, principalmente, eu acho que uma reunião que é muito importante, é fazer reunião com as equipes, né? Eu acho que o gestor, ele precisa se reunir com a equipe com alguma frequência, pode ser uma vez por mês, se ele não tiver tanto tempo, ou uma vez por semana, depende de como é que é a rotina do gestor, de como que ele quer definir a frequência de reuniões dele. Eu, por exemplo, me reúno com a minha equipe pelo menos uma vez por semana. E é muito importante esse momento. É importante para conversar sobre os assuntos que estão acontecendo na área, é importante para conversar sobre tudo que está acontecendo. E aí surgem algumas ideias de como que a gente poderia reverter alguma situação que não está indo bem. E tá todo mundo, é muito importante esse momento. E quando ele não faz reunião, você não precisa ser só demonstrar, né, que você é uma pessoa engajada participando de reuniões. Participar de reuniões é uma das formas, né, de você mostrar todo o seu empenho com aquilo. Mas, a partir do momento que você está vendo as metas da área, você conhece bem as metas da área e você começa a entender o que precisa melhorar, você começa a avaliar o que está acontecendo, quais são os problemas que você precisa resolver, que você precisa reverter. Quando você começa a entender como que você consegue melhorar aqueles resultados, você pode fazer o seguinte, você pode chamar o seu gestor, olha, eu estava vendo aqui tal operação, eu analisei alguns dados aqui e olha, a gente está precisando melhorar isso daqui. A gente precisa melhorar essa parte da operação para melhorar os resultados. E olha, se a gente fizer isso, a gente vai conseguir atingir tal resultado, nós vamos bater a meta. Você pode ser proativo nisso também. Você pode chamá-lo para dar uma ideia, para dar uma sugestão, para falar sobre uma meta, sobre alguma coisa que você gostaria de contribuir para que a meta fosse batida. Você pode ser proativo nisso também. Quando tem a reunião, você consegue trazer isso e consegue se expor ali. Mas se não tem, você pode forçar o momento, você pode criar um momento, você pode ser proativo. E proatividade é algo também muito importante. Então, se você mostra essa proatividade de você estar vendo um resultado que não está indo bem, você está vendo que tem um problema e você começa a analisar aquilo e propor soluções para aquilo e você leva para o seu gestor, eu acho pouco provável, né, que ele não vai te dar espaço para conversar sobre isso. Qualquer gestor gostaria, né, que um profissional, um colaborador da equipe, chegasse nele e falasse, olha, eu estava pensando numa solução aqui para um problema que a gente está tendo, eu queria conversar contigo. Você tem um tempinho? Eu acredito que ele vai sempre gostar de ouvir alguma coisa. É impossível ele não gostar. Então, o que eu falo para você, Ivaldo, força esse momento, cria esse momento, seja proativo. Se você tem uma sugestão de melhoria, se você tem uma ideia para melhorar um resultado, para bater uma meta, vai lá, chama o seu gestor, bate na porta dele, conversa com ele, força esse momento, tá legal? Se não tem um momento lá formal, uma reunião, você cria esse momento direto com ele, tá legal? Johnny, legal, Ivaldo.
como trazer minha equipe para o meu lado e me impulsionar. Pô, legal, Johnny. Johnny já, acho que pela pergunta, o Johnny já é um gestor, né, Johnny? Bom, primeira coisa, você precisa... Vou te falar uma coisa, Johnny, para você. Eu não sei quanto tempo você já tem gestão de equipes, não sei se você começou a ter gestão de equipes agora, mas uma coisa que é muito importante. Uma coisa que é muito importante, tá? Eu acho que você começar por aí vai te ajudar muito. Ouvir. Ouvir. Pô, mas para ser um gestor, né, um bom gestor, eu tenho que saber ouvir? Tem. Por quê? Quando você ouve a sua equipe, quando você ouve as pessoas da sua equipe, as ideias que elas têm, as sugestões que elas têm, pode até ser que a sugestão que ela vai te dar, de repente, aquele colaborador vai te dar, pode ser que você não consiga aplicar por alguma razão. Mas se você para ouvir, para conversar, isso mostra um sinal de que você respeita o profissional e que você valoriza a contribuição dele. A partir do momento que você começa a ter esse tipo de comportamento ali com a equipe, que você dá oportunidade para eles se exporem, que você dá oportunidade para eles darem ideias, e eles falam e você ouve, eles vão estar sempre dispostos a contribuir. Agora, o contrário também é verdadeiro. A partir do momento que alguém vai falar alguma coisa e você já corta na hora, não quer ouvir, é ríspido, você quebra uma barreira, você cria uma barreira. E olha, acredite em mim, Johnny, quem vai te ajudar a ter sucesso na carreira de gestão vai ser a sua equipe. Você precisa realmente garantir com que eles contribuam com você, então que eles confiem em você, que eles consigam expor as ideias, que eles sejam ouvidos, que eles sejam valorizados. A partir do momento que você faz isso, eles vão estar te ajudando em todas as suas metas. Eles vão estar sempre contribuindo contigo. Então, ouça seus colaboradores, ouça a sua equipe. Eu não tenho dúvida que isso vai te ajudar muito a impulsionar. Tá? Essa é uma dica. Tá? A gente poderia falar várias, mas essa é uma. Tá legal, Johnny? Sucesso na carreira. Opa, Bruno, tudo bem, Bruno? Boa noite. Bruno, a gente fez uma mentoria esses dias ao vivo, né? Quem assistiu, Bruno, um excelente profissional aí, muito bacana, com os objetivos já traçados, e desejo sucesso para o Bruno, né, na carreira dele. E, bom, pessoal, então é isso. Agradeço aqui as perguntas, agradeço a participação. Deixa eu ver se teve alguma pergunta aqui no YouTube. Temos um gaúcho aqui. Buenas, tchê. Fala, Nando. Fala, gaúcho. Tudo bem? Não sei se você é gaúcho, Santa Catarina, né? Mas tchê, deve ser gaúcho. Então tá bom, pessoal. Então é isso. Então fica aqui agradecimento meu pela participação de vocês na live de hoje. E espero vocês na próxima live. Inclusive amanhã vai ter, tá? Amanhã vai ter uma live às 8h30 da noite. Tá? Mas as nossas lives de segunda e quinta sempre vão continuar, mas amanhã tem uma especial. Tá legal? Então, pessoal, boa noite para vocês, bom descanso e até mais. Um abraço.